Então, mas Moisés era um bom pastor. Mas Jetro era o sogro de Moisés. E Jetro deu nota 10 para Moisés como pregador, como ensinador, mas não deu nota 10 para ele como pastor. Você acredita? Olha aqui, vamos ler o texto. É lógico, quando eu estou falando nota, escreveu isso aqui, nota, eu estou falando aqui nas entrelinhas, nós vamos entender aqui, né? Deus não aprovou totalmente o sogro de Moisés. Olha, vamos ler o texto. Êxodo 18, 17 a 21. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Ó, o sogro de Moisés repreendeu. Eu pus a parte principal do texto, irmão, mas eu já estudei o texto todo. Aqui o texto está falando que Moisés, ele estava em dificuldades. Moisés, ele estava em dificuldade, ele não estava dando atenção ao povo direito, ele não estava conseguindo pastorear o povo direito, porque era muita gente, e ele sozinho não estava dando conta. E eu vou ler o texto principal, a parte principal aqui. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos, as leis, faze-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, que põem sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Chefe de 10 é o líder do pequeno grupo. Chefe de 50 é o supervisor. Chefe de 100 é o pastor da igreja local. E o chefe de 1000 é o pastor principal da rede toda de igreja. Prestou atenção? Entendeu? Então, o que aconteceu? Olha o que ele diz aqui, o versículo 20. Ensina-lhe os estatutos. Moisés, prega a palavra. Ensina eles, continue sendo esse bom ministro da palavra que você é, mas na área de pastorear, você não está dando conta, você está desfalecendo, você está, entendeu? Então, você já imaginou uma fila enorme para se aconselhar? O texto, se a gente for ler ele todo, diz que passava o dia inteiro a fila aconselhando, né? Moisés aconselhando, depois uma fila enorme para Moisés aconselhar, e o povo horas e horas estava desfalecendo, estava ficando cansado na fila esperando a vez dele, e Moisés aconselhando a pessoa aqui, e com problema. Já pensou, Moisés aconselhando a pessoa com um problema seríssimo no casamento, e a fila enorme, e o outro de trás catucando: está quase chegando minha vez, Moisés. Provavelmente eles não falavam isso, mas, né? Que conselho era esse que Moisés dava? Moisés estava fraco como pastor, ele estava bom como ministro, como ensinador, como homem de Deus. A direção de Moisés era perfeita, né? Mas o pastoreio estava em falta, ele estava pastoreando mal, porque ele não estava aconselhando direito, porque ele não estava conseguindo, porque era muita gente, o povo estava ficando cansado, ele não estava tendo tempo para aconselhar direito, entendeu? Então ele não estava pastoreando bem, porque não tinha o pequeno grupo. E o que o Moisés fala aqui, depois se a gente for continuar lendo o texto todo, o que Jetro fala? Fala: as causas pequenas, os chefes de 10, o chefe de 50 resolve, né? E só as causas grandes vêm até ti. Entendeu? Porque se não tem essa organização, tem uma pessoa com um probleminha minúsculo aqui, chegou na frente, e eu estou resolvendo, estou perdendo aqui 1 hora para resolver o problema dela aqui, e tem uma outra com um problema seríssimo atrás, e não vou dar tempo de conversar com ela direito. Como é que faz? Entendeu? Se tem um pequeno grupo, a causa pequena, o líder do grupo já resolve, e vem até o líder só a causa mais difícil. Então, o pequeno grupo, não tem como, uma igreja sem o pequeno grupo, ela não tem como ser muito organizada. Até umas 50 pessoas, até acho que dá, mas começou de 100 para cima, 150, 200, 300 pessoas, não tem como organizar sem o pequeno grupo, né? Olha aqui, ó, presta atenção, ainda nessa questão da organização, né? Marcos 6, 39 a 40.
aqui o contexto aqui é a respeito da multiplicação dos pães. Olha o que diz aqui. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. De 100 em 100, melhor dizendo, e de 50 em 50. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se esse povo aqui, se essa igreja aqui não fosse uma igreja, já que já estivesse habitualmente organizada em grupos, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, dá mais de 10.000. Se eles não tivessem habituados, se eles não tivessem acostumados, se eles não tivessem treinados no modelo de grupos, de pequenos grupos, você acha que Jesus ia falar, se reúne aí rapidinho aí em grupo, você acha que ia dar certo, irmão? Mas qual grupo que eu fico? Irmão, aqui não tem 5.000 pessoas aqui, irmãos. Aqui as pessoas é pouquinho demais, irmãos. É pouca gente demais. Eu falo, irmão, reúne um grupo aí para a gente orar em grupo aqui. Não tem jeito, eu já até desisti. Porque na hora ninguém sabe com quem vai. Um grupo fica de 30 aqui, o outro fica de 3 ali. Fala, mas peraí, os grupos mais ou menos do mesmo tamanho. Não dá, irmão. Não dá. Por que eles se reuniram em grupo? Demora, eles se reuniram em grupo. Isso aqui demonstra que eles já estavam habituados, eles já estavam acostumados a se reunir em grupos. 5.000 homens, fora mulheres, crianças, dava mais de 10.000 pessoas. Você acha que rapidinho eles iam conseguir se reunir ali? Se eles nunca tivessem feito isso, eles iam conseguir rapidinho se reunir ali para comer, né? O pão e o peixe ali. Rapidinho assim, ia reunir grupo de 50 e grupo de 100. Irmão, você não sabe o que é ser humano amontoado, muita gente, irmãos. É difícil. Não. Esse povo já estavam acostumados com os pequenos grupos. Por que ele mandou reunir os grupos? Para facilitar a organização ali. Porque como é que ia sair? Como é que ia começar a servir? Ia servir assim, de qualquer jeito? Como é que ia saber quem já foi servido, quem não foi? Ia por grupo. Então, tem que ter organização. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é um edifício, ela não é uma casa de material de construção. Por quê? Porque um edifício é algo organizado. A casa de material de construção tem tudo que tem no prédio aqui, né? Mas não é organizado, é bagunçado, está tudo amontoado.